Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é: espere com fé em Deus. Eu vou lhe fazer duas perguntas e quero que você pense nelas. A primeira delas é: você já esperou por alguma coisa que você nunca alcançou? Em segundo lugar, você está esperando por algo que a cada dia que se passa está se tornando mais difícil de você alcançá-lo? Se tem acontecido isso com você, ou se está acontecendo, eu convido você para ver comigo o que a palavra de Deus diz, e com certeza esta palavra lhe ajudará. Nós sabemos que esperar não é uma tarefa fácil, principalmente em um mundo onde cada vez mais as coisas estão se tornando muito rápidas e instantâneas. Você aperta o botão, por exemplo, do micro-ondas e quer que o seu prato seja aquecido em instantes. E você toca na tela do seu celular e espera que ele responda o comando de imediato. Você escreve para alguém, espera que esta pessoa lhe responda no mesmo momento. Este é o mundo do instantâneo. Mas nem sempre as coisas acontecem dentro do tempo que esperamos. E não sabendo lidar com isso, podemos sofrer sérios problemas. Diante deste grande desafio de saber esperar, eu quero compartilhar com vocês um texto que tem sido bênção para a minha vida e que tem me ajudado a conviver nos momentos de espera. Esse texto está no livro de Salmos, capítulo 40, e eu quero ler apenas 4 versos, que é o verso 1, 2, 3 e 4 destes Salmos. E vou utilizar na reflexão de hoje a versão Almeida Corrigida Fiel. O texto do Salmos 40, a partir do verso 1, diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Pois bem, este é um dos salmos de Davi, onde ele demonstra uma espera, um clamor e uma ação de Deus em resposta ao seu clamor. Aqui fica evidente que Deus ouviu o clamor de Davi, mas isso aconteceu depois de um certo tempo de espera. O texto mostra esta espera e mostra também de que forma Davi esperou. Isso é muito importante. O texto diz: esperei com paciência no Senhor. Aqui há 2 regras importantes a serem observadas. A primeira é esperar, e a segunda é paciência durante a espera. Vou falar então primeiro dessa primeira palavra, que é a palavra esperar. Diferente do texto original, esta palavra esperar no português aparece com o verbo no tempo pretérito perfeito, que é esperei, e aparece somente uma vez. Pela gramática, sabemos que o verbo conjugado no pretérito perfeito indica um fato que aconteceu em um determinado momento no passado. Por que estou dizendo isso? Porque o texto começa dizendo de algo que aconteceu, ou seja, o salmista diz: eu esperei. Já no hebraico, a palavra esperar, que é a palavra kavá, ela aparece 2 vezes seguidas no início do mesmo verso. Na primeira vez, ela figura também no tempo pretérito perfeito, esperei. Mas na segunda vez que ela aparece, logo em seguida da primeira, ela aparece como esperando e não como esperei.
né, que neste caso está então na forma nominal do gerúndio, indicando continuidade de uma ação. No texto original, este verso está assim: esperei, esperando no Senhor. Para nós, isto é uma redundância, né? Esperar esperando, né? Uma coisa que até parece errada a forma de formar uma frase. Mas se nós aprofundarmos em uma análise mais acurada, podemos perceber que o salmista está enfatizando que ele esperou esperando em Deus. Isso faz toda uma diferença, né? E sabe por quê? Porque há pessoas que começam esperando em Deus e vai mudando a sua fé de acordo com as circunstâncias. E no final, às vezes terminam esperando em espíritos maus, terminam esperando em outros seres, em outras pessoas, né, que não é o Deus verdadeiro. Uma certa ocasião, alguém me perguntou: pastor, se eu procurar um centro espírita mesa branca, isto desagrada a Deus? Lá eles só fazem o bem. E aí eu devolvo essa pergunta aí para vocês que me ouvem neste momento. O que vocês acham? Este é um exemplo de uma pessoa que começa a esperar em Deus e depois passa a esperar em outra coisa que não é em Deus. Precisamos aprender aqui com Davi, que declarou: esperei esperando em Deus. Nunca devemos apenas começar esperando em Deus e terminar esperando em outro que não seja o Deus verdadeiro. Uma outra observação que quero fazer neste verso 1 é que na nossa tradução o texto diz: esperei com paciência no Senhor. Ou em outra tradução diz: esperei confiantemente no Senhor. No texto original hebraico não há a palavra paciência e nem a palavra confiantemente. Eu creio que os tradutores colocaram estas palavras como forma de orientarem, né, as pessoas a esperarem no Senhor. E isto faz sentido porque se o salmista declara que esperou esperando no Senhor, ele demonstra que não deixou de confiar em Deus em nenhum momento. Isto fez com que ele não perdesse a paciência por esperar. Aqui há uma grande lição, né, que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Nunca podemos deixar de confiar em Deus. Se deixarmos de confiar, perderemos a paciência, né? E perdendo a paciência, nós corremos o risco de murmurar contra Deus. E neste caso, então, Deus não nos abençoará. O fato de Davi ter esperado em Deus fez com que Deus ouvisse o seu clamor. O Salmos 40, verso 1, declara isso: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que palavra forte usada aqui por Davi, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esta palavra, quando utilizada de se inclinar, ela não se aplica de o Senhor se inclinar ao servo, mas se aplica do servo se inclinar ao Senhor. É assim que é a regra, é assim que é a hierarquia. Mas aqui, Davi não está diminuindo a autoridade nem a posição de Deus. Ele está demonstrando o grande amor que Deus teve para com ele em se inclinar. Da mesma maneira como um pai se inclina para levantar uma criança que está caída no chão. Talvez você seja uma dessas pessoas que estão caídas no chão, que estão feridas, que estão machucadas, que estão desprezadas. E eu quero que você pense nesta palavra. Saiba de uma coisa: quando clamamos a Deus com fé e esperamos nele com confiança, ele se inclina para nos tirar do chão e nos colocar de pé. No caso de Davi, ele não apenas estava em uma situação de uma pessoa caída, machucada, mas o texto diz que ele estava num charco de lodo, num atoleiro de lama, num poço de perdição. Mas Deus o tirou deste lugar horrível.
Algumas vezes na vida somos empurrados para poços de perdição, para lagos de lama, para atoleiros, e não há quem venha estender as mãos para nos tirar deste poço. Mas Davi declara aqui que Deus ouviu o seu clamor e o tirou deste lugar terrível e firmou os seus pés sobre uma rocha. Vejam, Deus o colocou em terra firme. Às vezes, meu irmão e minha irmã, vêm problemas tão grandes sobre as nossas vidas, e quanto mais nos movimentamos para sanar esses problemas, mais vamos afundando. São os atoleiros, são os poços de lama que querem nos submergir. Mas graças ao nosso bom Deus, que tem nos amado com amor eterno, este Deus não deixará com que estes males venham nos submergir. Nós temos promessas de Deus nesse sentido. Veja o que Deus diz, que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versos 2 e a parte A do verso 3. Olha lá o que diz o texto. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Diante destas promessas, nunca devemos perder a fé, não devemos perder a paciência e nem a esperança. Precisamos clamar e esperar no nosso Deus, que é o Deus que tudo pode, né? O Deus do impossível. Uma outra observação que quero fazer nesta fala de Davi é da parte onde ele diz: Ele firmou os meus passos. Em lago de lodo não há como firmar os pés, em terra escorregadia é muito fácil de uma pessoa cair. Mas Davi está dizendo: o Senhor firmou os meus passos. E sabe por quê o Senhor firmou os passos dele? É porque Deus o tirou do poço de lama. Esta palavra passos, né, que aparece aqui neste texto, no hebraico é a palavra ashur, né, e ela tem o significado de ato de ir. Aqui fica claro de que Deus o tirou do poço, né, Davi, tirou ali daquela lama e colocou ele em terra firme, porque Deus então estava querendo que Davi continuasse a sua caminhada. É como se Deus estivesse dizendo: vai adiante, meu filho, eu tenho grandes obras para fazer através da sua vida, e eu quero então te usar, não é o teu fim, saia deste poço, né, e vai aí adiante, porque há muita obra a ser executada. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né, de pessoas que foram levantadas por Deus, quando elas estavam ali como se no fundo de um poço, ali até desejando a morte, como, por exemplo, aconteceu com o profeta Elias, né, quando Jezabel queria matá-lo, né, ele fugindo entrou em uma caverna, e depois ali ele expressa então o seu desejo de morrer. Aquela caverna era o poço de lama de Elias. Parecia que ali seria o seu fim, mas não foi o seu fim. Deus enviou o seu anjo para tirá-lo de lá. O anjo do Senhor foi lá não apenas para tirar Elias daquela caverna, ele foi também para sustentá-lo quando ele estava desprovido de alimento. E não só isso, o anjo foi também para lhe dar água em um lugar onde Elias não tinha água. Deus estava ali cuidando do seu filho Elias. Deus tinha planos grandiosos a realizar através da vida de Elias. Nós podemos confirmar isso no texto que está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 15, onde o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Vejam quantas coisas importantes Elias ainda tinha para fazer pela frente. E aquela caverna não era o fim de Elias, né? Deus o tira de lá e Deus o leva e dá força e dá todas as condições para que Elias cumprisse com esta grande missão. Meu irmão e minha irmã, nunca desanime por pior que seja a situação. Deus tem planos através da sua vida. Creia nisso. Ele é o Deus que tira os seus filhos do fundo do poço. Ele tira da lama. Ele firma os pés sobre a rocha e faz com que os seus filhos retornem à caminhada ou retomem a caminhada para irem adiante. Você precisa crer nisto. Esta é uma palavra profética para a sua vida. Creia nestas palavras do nosso Deus. Eu estou indo para o final desta reflexão, mas quero ainda destacar o que diz no verso 3 do Salmo 40, onde Davi diz o seguinte: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Com esta expressão, o salmista está nos passando a ideia de que a bênção foi tão grande que ele não se conteve em apenas cantar um cântico antigo, né, um cântico que vinha cantando anteriormente. Ele fez uma nova letra e colocou uma nova melodia, né, e ele cantou, então, este novo cântico a Deus. Nos livros dos Salmos, nós podemos encontrar em vários lugares a expressão cantai ao Senhor um cântico novo. Às vezes, eu dirigindo, eu faço isso, né? Começo a glorificar a Deus, a cantar, né, um cântico que nunca foi cantado, daí eu vou ali colocando as palavras e louvando a Deus. Isto é expressar, né, os sentimentos do nosso coração, ali naquele momento, quando nós estamos ali falando com Deus, ou relembrando as coisas que Deus fez por nós e aquelas que Ele vai fazer. Deus se agrada muito quando seus filhos cantam um cântico novo, declarando uma expressão singular do seu coração. Cante cânticos novos a Deus, celebre a Deus. Este cântico novo é o canto da celebração da vitória. Mas não devemos cantar somente quando alcançamos uma vitória. Devemos cantar mesmo quando a vitória ainda está por acontecer. Quando agimos assim, expressamos a fé de quem está esperando confiantemente no Senhor. E quando fazemos isso, como diz Davi nesses salmos, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Que maravilha podermos influenciar outras pessoas a temer a Deus e a confiar nele. Nós precisamos semear, né, na vida das outras pessoas esta confiança e mostrar para elas que é bom, vale a pena esperarmos confiantemente no Senhor. Para finalizarmos, quero apenas citar o último verso que lemos nesta passagem bíblica, que é o verso 4, né, do Salmos 40. E eu vou citar este verso na nova tradução da linguagem de hoje, que neste verso tem uma tradução mais próxima do original. Então o texto diz o seguinte: feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, e que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Eu pergunto, você quer ser feliz? Confie em Deus nosso Senhor. Confie sempre, saiba esperar, Ele te socorrerá. Talvez você esteja aguardando uma cura para a sua vida, ou para alguém da sua família. Você pode estar aguardando a volta do seu esposo ou da sua esposa que foi embora. Talvez você possa estar esperando, né, a volta de um filho que se envolveu nos vícios, quem sabe em drogas. Talvez você esteja esperando também por um trabalho ou por uma recuperação dos seus negócios que não estão indo bem. Mas também talvez você esteja esperando passar em um concurso, em um vestibular, né? São inúmeras as situações que nos levam a esperar. Mas da mesma maneira que Deus ouviu o clamor de Davi, clame a Ele. Ele ouvirá o seu clamor e Ele te ajudará
te abençoando e concedendo aquilo que vai ser bênção para a sua vida que você está buscando diante dele. Eu quero orar para que Deus lhe abençoe em o nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai soberano, eu te agradeço pela tua palavra, ó Deus, revelada através destes Salmos número 40, onde o Senhor mostra, ó Deus, o teu servo Davi sendo abençoado pelo Senhor, quando ele clama ao Senhor depois de ter esperado, ó Deus, tendo a confiança no Senhor. Aquilo está demonstrado na tua palavra, e os teus filhos, ó Deus, que me ouvem nesta hora e que estejam passando por lutas terríveis, ó Deus, esperando que o Senhor derrame dos céus as bênçãos sobre a vida deles. Ó Pai querido, ouça o nosso clamor, toca, Senhor, naquela vida que está enferma, tira esta enfermidade desde a cabeça à planta dos pés. Ó Deus, aqueles que estão aguardando por um trabalho, por um emprego, abra esta porta para esta pessoa. Aqueles, ó Deus, que estão aguardando que o Senhor reverta o quadro sombrio, ó Deus, o quadro onde as coisas estão indo de mal a pior nos negócios, que o Senhor venha reverter este quadro. Ó Deus, a pessoa que aguarda alguém que foi embora e que ela quer tanto que volte para o seu convívio, faça esta obra, Deus, toca no coração desta pessoa para que ela possa retornar. Ó Deus, quem sabe na família, ali filhos que entraram no crime, ó Deus, acabaram entrando, se envolvendo com as drogas, liberta esta pessoa. Tira, Senhor, esta pessoa deste mal e que ela possa, ó Deus, ter uma vida regada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor em todas as áreas da vida. Esta é a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí eu peço que você compartilhe esta mensagem com seus amigos, porque você vai estar assim ajudando pessoas que possam estar sofrendo males e elas serem então abençoadas com a palavra de Deus. E eu peço também, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, sempre tem ali o logo para que você clique nele e se inscreva. Por que eu peço isso? Porque quanto mais pessoas inscritas no canal, mais o YouTube vai divulgar as mensagens e vai abençoar mais pessoas. Então seja o nosso parceiro na semeadura da palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida. Então fique com Deus, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.